Bom dia, senhores do nono ano. Aqui nós continuamos o nosso assunto, hoje com o tema fases da matéria. Nós vamos ver e entender o que significa estudar as fases da matéria e as mudanças que ocorrem com as fases da matéria a partir de agora. Primeira coisa que a gente tem que saber é a diferença entre fase e estado. No dia a dia é muito comum a gente usar estado sólido, estado líquido, estado gasoso para determinar como está a substância com relação como é que eu diria, ao que a gente pode ver, né? Sólido, líquido e gasoso. E quando você chega lá no ensino médio, então em algum outro nível mais avançado academicamente falando, a gente começa a chamar de fase sólida, fase líquida, fase gasosa. Então começa a ter um choque. Professor, e quando é fase e quando é estado? Então vamos ver qual é a diferença agora. O conceito que se tem de estado físico tem sido empregado de maneira equivocada. Então a gente estuda e a gente chama no dia a dia de estado sólido, estado líquido, estado gasoso, mas do ponto de vista científico está errado. Certo? Visto que dentro da mesma fase pode existir vários estados diferentes. Então vamos ver agora o que é fase e o que é estado. O estado de uma substância está relacionado com a sua pressão, seu volume e sua temperatura. Aprenda isso, pressão, volume e temperatura. Pressão, volume e temperatura. A gente pensa que é só da temperatura, não é? Não. Esses três dados que são chamados de variáveis de estado. Então, de novo, o que são variáveis de estado? Aliás, quais são as variáveis de estado? Pressão, volume e temperatura. Pressão, volume e temperatura. Sigamos aqui com os exemplos. Já o conceito de fase é devido apenas a observações macroscópicas, como, por exemplo, a ligação entre as moléculas. A gente chama de fase líquida, sólida e gasosa. Então, ainda não entendi, professor. Vamos diferenciar com exemplos. A água morna está em um estado diferente da água fria, porque mudou sua temperatura. Continua sendo água, continua sendo líquido, mas está num estado diferente, mudou a temperatura. Se você coloca a água dentro de uma panela de pressão, continua sendo água, mas está com a pressão diferente. Então está num estado diferente. Então, o que é estado? É a combinação dessas três grandezas. Pressão, volume e temperatura. Se uma ou mais delas muda o estado. Certo, gente? Então, de novo, o exemplo maior. Água quente e água fria. É água, normal, água. Tem nada de gelo aí nem vapor. Água quente e água fria. Está no estado diferente. Por exemplo, o chuveiro elétrico ele controla o estado da água de acordo com a temperatura. Agora, olha só o exemplo que vem em seguida. O gelo está numa fase diferente da água gelada. Gelo sólido, água gelada, água líquido. Então está numa fase diferente. Então tudo aquilo que eu chamava de estado, agora eu sei que o nome correto é fase. Certo, gente? Fase líquida, fase sólida e fase gasosa. Academicamente falando, não vamos mais errar quanto a isso. E olha, mais um exemplozinho aqui para completar. Ó. Eu tenho gelo e água, né? Mesma substância e duas fases diferentes. A fase sólida e a fase líquida. A gente, inclusive, vê isso nos estudos de química também. E mudança... Então, a gente não chama mais de mudança de estado, né? Vamos chamar de mudança de fase a partir de agora. Sólido, líquido, gasoso, fase. Isso você já conhece, a gente já conhece muito, mas vamos só dar uma breve revisão aqui. Essas mudanças de fase estão relacionadas principalmente com mudança de temperatura. Mas, como eu já disse, tem a ver também com a pressão e com o volume. A gente vai ver, inclusive, mais alguns exemplos ainda na aula de hoje. Três fases, sólido, líquido e gasoso. Isso você já conhece. A gente chamava de estado e agora a gente sabe que o nome correto é fase. E as transformações do sólido para o gasoso, o professor tem isso nesse pulo? Tem. É chamado de sublimação. O exemplo maior, se você pegar 10 livros de ciências, aí, 10 livros de química que mostram essa transformação, vão falar da naftalina, certo? Que passa do estado sólido para o gasoso, deixando aquele cheiro maravilhoso no guarda-roupa mata barato. A volta, obviamente, ressublimação. Só voltando aqui rapidinho para a sublimação, temos também o gelo seco, que faz aquela névoa em filmes, certo? Que é o gás carbônico sólido
vem em barra como se fosse gelo, e quando você coloca ele em contato com o ar, ele já sublima, vai logo para o estado de vapor e forma aquela névoa, muito usado em filme de terror. Sim, agora volta aqui do estado gasoso para o sólido, chamado de ressublimação. Alguns autores e alguns estudiosos até chamam também de sublimação. Certo? Então você pode encontrar também sublimação, mas vamos usar aqui o termo ressublimação para ficar diferente. Do gasoso para o sólido, ressublimação. Assim de cara eu não sei nenhum grande exemplo de forma natural. Eu lembro do iodo, o iodo ele sofre processo de ressublimação em laboratórios. Então quando você compra aquelas garrafinhas, certo? Para a experiência em laboratório, aí tem lá o nome iodo ressublimado. Do sólido para o líquido é a fusão. Você tem um sólido que vai derreter, como por exemplo o gelo virando água, ou o ferro se fundindo. Veja que eu não estou chamando palavrão. O ferro se fundindo, o ferro derretendo. Do líquido para o sólido, nós temos a solidificação, é a água virando gelo, quando você bota ali as caçambinhas. O ferro no estado líquido, que você coloca nos moldes para fazer uma espada, por exemplo, em vez de filme, ou para fazer qualquer outro tipo de material com base no aço, por exemplo. Do líquido para o gasoso, vaporização. Sobre a vaporização, vou falar um pouquinho daqui a pouco, um caso particular, certo? Então, segura aí a vaporização. Mas é do líquido para o gasoso. E nós temos do gasoso para o líquido a liquefação. Liquefação que ocorre, quando ocorre com a água, por exemplo, a gente chama de condensação. Quando você pega uma garrafa de água muito gelada e coloca em cima de uma mesa, por exemplo, o que acontece? A garrafa fica parecendo que está suando. Não é isso? E garrafa não tem glândula sudorípara. Todo mundo sabe disso. Então, por que a garrafa fica toda molhada? Aquilo ali são as moléculas de água que estão no ar. A tal da umidade. Eu não falei humildade. É umidade com U e não humildade com H. Umidade do ar. Ou seja, está cheio de gotículas de água no ar. Quando você coloca algo muito gelado, aquelas gotículas de água que estão na forma gasosa passam a ser líquida. Então dá a impressão de que a garrafa está suando. A garrafa de refrigerante, a garrafa de água, de cerveja, seja lá o que for. Não precisa nem ser garrafa, né? Um copo ou qualquer outro objeto gelado. Então isso é liquefação, do gasoso para o líquido. Olha só, eu falei que a vaporização a gente ia ver a parte. Vamos ver a vaporização a parte, que é do estado líquido para o estado gasoso. Eu estou falando estado, até eu me acostumo errado, tá vendo, gente? É da fase líquida para a fase gasosa. A mudança de agregação da matéria que ocorre com a passagem do líquido para o gasoso é denominada vaporização. Isso a gente viu no gráficozinho. Mas o que a gente não viu é que essa vaporização ela pode ocorrer de três formas. Daí a gente dá a parte. Olha só, vaporização ocorre de três formas, certo, gente? A primeira, evaporação. A evaporação ocorre de modo gradual e lento, bem lento mesmo. Por exemplo, a gente está enfrentando aí a época de chuvas, aí fica aquelas poças de água, fica aquelas águas nos córregos. Com o tempo aquela água vai sumindo. Por quê? Porque aquela água vai evaporando. Então ela ocorre apenas na superfície do líquido, não é perceptível visualmente. Você olha, vê água, dias e dias para aquela lama ir embora. Pois não há o surgimento de bolhas nem agitação. Olha um exemplo aí, a roupa que seca no varal. A água que tem na roupa, ela vai evaporar e você não sente. Você sabe que demora, às vezes a gente coloca até atrás da geladeira para que seja mais rápido, né? Olha aí, o sol está em francês, mas já dá para a gente deduzir, né? O sol aí, ó, fazendo a água evaporar. A evaporação é um processo lento, certo, gente? A evaporação também pode ser usado como processo de separação de mistura, por exemplo, para separar água de sal. Você deixa a água evaporar, fica o sal. E o sal não evapora. Então a vaporização pode ocorrer por evaporação, pode ocorrer também por ebulição. O que é ebulição? É causada por um aumento mais intenso da temperatura, geralmente num fogão ou num bico de gás,
sendo mais rápida que a anterior. A ebulição é mais rápida que a evaporação. A água, quando você coloca para ferver, ela não vai evaporar. Gente, se você disser assim, a água está fervendo, está evaporando a água da panela. Não está evaporando. A água está ebulindo, está entrando em ebulição. A formação de bolhas sendo bastante perceptível a olho nu. Você percebe porque tem as bolinhas lá quando a água está fervendo. Ocorre com agitação em toda a extensão da matéria. Exemplo, fervura da água. E está aí o exemplo, a panelinha aí fervendo água para o seu miojo. Então isso aí é ebulição. A água não está evaporando aí, certinho? Não está evaporando. Se eu perguntar isso, eu gostaria que você soubesse. E o terceiro é a calefação. Ocorre quando o líquido entra em contato com a superfície que está com temperatura bem mais elevada. Você aquece lá a frigideira, aquece o ferro de passar roupa e joga um pingo de água. A água sai correndo como se tivesse... Ai meu Deus, estou se queimando. Mas não é. Eu não encontrei nenhuma animação para colocar aqui, mas é para ver. Ó. São pequenas gotículas de água que vão desaparecer de forma instantânea. A calefação ocorre de forma instantânea. A água pingou ali na panela, rapidinho, vai embora. Influência da altitude. A altitude, ela influencia nas mudanças de fase da matéria. A pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Então, quanto maior a altitude, ou seja, quando eu vou subindo uma montanha, subindo um morro, a gente já viu que a altitude em algumas aulas atrás, menor vai ser a temperatura de ebulição, porque menos energia eu preciso gastar para que aquela substância passe do estado líquido para o estado gasoso. E veja que eu estou falando aí de ebulição, né, que é uma forma de evaporação. E falei de novo estado, não é estado, certo? Fase. Por esse motivo, a água ferve a uma temperatura mais baixa nas montanhas do que ao nível do mar. Olha só esse exemplozinho aqui para a gente ver. Na cidade de Santos, que é uma cidade praiana, a nível do mar, a água ferve normal, como a gente já conhece, 100 graus Celsius. Cabedelo aqui, nossa cidade do litoral. À medida que você vai subindo, olha o que acontece com a temperatura. Vai diminuindo. 98, 96. Aqui, trazendo para um exemplo mais próximo, a gente sabe que Campina Grande fica no Planalto da Borborema. Então, eu posso afirmar com certeza. Pode ser que não chegue a tanta diferença assim. Mas, com certeza, a água ferve em Campina Grande a uma temperatura muito mais baixa do que em João Pessoa, porque Campina Grande está em cima do Planalto. Você vai subindo, a temperatura de ebulição da água vai diminuindo. Então, por exemplo, em La Paz, na Bolívia, a altitude, você tem a água fervendo a 87 graus Celsius. Tá vendo como aquela coisa de, qual é a temperatura de fervura da água? 100 graus Celsius. Sempre, sempre. Mentira, tá errado. Se eu estiver na altitude, essa temperatura vai diminuindo. Eu não quero que você decore aqui as cidades. Eu quero que você aprenda. Ó, quanto mais alto eu estiver, menor a temperatura de fervura da água. Porque a altitude influencia na temperatura de ebulição. Já que eu estou falando em pressão, estou falando em ebulição, lógico que eu tenho que falar na panela de pressão. A pressão interna é bem maior que a externa, fazendo a temperatura de ebulição da água aumentar, passando a ser algo em torno de 120 graus Celsius. Veja bem, ó, é o contrário da altitude a panela de pressão. Ela faz a temperatura de ebulição da água aumentar com a pressão altíssima. Então, nessas condições, qual é a vantagem da panela de pressão? Está aqui, bem grande para que você veja. Olha. É o tempo. A vantagem da panela de pressão é o tempo que leva para cozimento. Você cozinha algumas coisas de maneira bem mais rápida. O alimento é cozido a temperatura maior que na panela aberta, gastando assim menos tempo. E se gasta menos tempo, gente, trazendo para a nossa economia doméstica, gasta menos gás. Eita, a panela de pressão explodindo aí. Para lembrar vocês que panela de pressão é algo que envolve muita segurança. Para você lembrar, certo, gente? Porque tem toda essa vantagem, a água ferve em torno de 120 graus Celsius, então cozinha os alimentos muito mais rápido, gasta menos gás, porém,
Você tem que ver quais as condições de sua panela de pressão. Verifique quando você comprar uma panela de pressão as normas de segurança dela. Verifique como é que está a válvula de segurança, porque é algo perigoso. Nós já tivemos casos de acidentes mais graves com panela de pressão. Minha sogra, a mãe de Anique, costumava pintar o teto com feijão. De vez em quando ela explodia uma panela. Graças a Deus não aconteceu nada de mais grave, mas até hoje tem feijão lá no teto. Então vocês cuidado quando forem utilizar uma panela de pressão, porque tem todo um procedimento de segurança. Como tudo na vida, né? Chegamos a uma parte aqui de exercício para a gente fazer com relação a tudo isso que a gente viu. Então observe o seguinte fato. Uma pedra de naftalina deixada no armário. Olha só aquilo que a gente acabou de fazer. Eu chamo isso aqui de sublimação. Lembram? Do estado sólido para o estado gasoso. Por isso que a pedra de naftalina vai diminuindo e fica aquele cheiro maravilhoso. Uma vasilha com água deixada no freezer. Detalhe aqui, ó. Freezer é uma palavra estrangeira. Olha só como é que se escreve. Geralmente em redação a gente faz mais assim, né? Coloca aspas se você for fazer uma redação com o nome freezer. Tem gente que erra muito como escrever esse nome. Se uma vasilha com água deixada no freezer, ela vai congelar. Então ela vai solidificar. Passagem da fase líquida para a fase sólida. Uma vasilha com água deixada no fogo. Veja, está no fogo, não está no sol. Não é evaporação, é ebulição. Mas ebulição é um tipo de vaporização. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido do estado sólido para o estado líquido. É o que a gente chama de fusão. Eu não estou torcendo pelo Fluminense, não é fusão, é fusão. Então, seguindo aqui a sequência, sublimação, solidificação, vaporização e fusão. Resposta correta? Letra A. Próximo. O sal marinho, utilizado na culinária, o famoso cloreto de sódio, ou com a fórmula NaCl, é produzido em larga escala no estado do Rio Grande do Norte, nosso vizinho aí, ó, gente, grande produtor de sal, certo? Tem grandes salinas lá. A produção varia de acordo com as condições meteorológicas de cada região, lógico. Mas o Rio Grande do Norte é um dos grandes produtores de sal do Brasil. Escolha dentre as alternativas a seguir aquela correspondente ao processo utilizado nas salinas para se extrair o sal da água do mar. Na verdade, eles aqui extraem o sal da água do mar, mas justamente o contrário. A gente vai tirar a água, vai deixar só o sal. Porque a água sai como, gente? Olha o solzinho aqui dando a dica. O sol faz o que com a água? Faz a água evaporar. Olha aqui na letra D de jeans. Evaporação, resposta correta. Quem pensou na letra D acertou. Olha mais um ferro líquido aí. A vantagem que a gente tem de fazer as coisas aqui no PowerPoint com figuras animadas do que numa prova. Numa prova você não ia ter a noção de que o ferro aqui, isso é ferro, viu, gente? Botar o dedo aqui não sobra um. Ferro líquido. Ponto de fusão do ferro é igual a 1530. Então, ponto de fusão é o seguinte, gente, não é fusão? É a temperatura na qual o ferro sólido passa para o líquido. Então, ele está fundindo, ele está derretendo, do jeito que está aqui. E o ponto de ebulição? O ferro pode virar vapor, professor? Pode virar, está no estado gasoso, qualquer substância pode ficar em qualquer fase. Eu estou teimando em dizer estado. Por isso eu vou perdoar vocês se errarem também. Mas o correto é dizer fase, certo? Mas qualquer substância pode ir do líquido para o vapor também, o ferro. Mas veja como essa temperatura é muito alta. Aqui na Terra a gente não ia ter esse... A não ser no centro da Terra. Mas se a gente tivesse temperatura aqui, ia morrer todo mundo. Baseado nessa informação, é por isso que isso acontece em fundições, em metalúrgicas. Baseado nessa informação, qual a temperatura em que o ferro estará na fase líquida? Então, eu nem vou olhar aqui, é o seguinte, na fase líquida tem que ser maior do que 1530, que menor ainda está sólido, e tem que ser menor do que 2450. Certo? Então vamos ver qual é essa temperatura aqui, ó, 1459, está quase pertinho. Se eu fosse só de chutar, ia ficar na dúvida.
25, 130 não, claro que não, né, gente? 130 eu ia derreter uma barra de ferro no fogão. Que eu não consigo. Eu derreto chumbo, ferro não. 1459 está abaixo de 1530, então engana, mas não é. 2235 está assim na fase líquida. Tem o 3002 também, professor. O 3002 está acima de 2450, percebem isso? Então, vamos só colocar o estado aqui para que você entenda melhor. Aqui vai estar no estado sólido, sólido, sólido. Aqui vai estar no estado líquido. E aqui vai estar no estado gasoso. Ele está perguntando fase líquida. E eu insisto em dizer estado. Fase, gente. Aprenda, não erre como eu. Resposta correta. Letra D de jeans. Vamos para mais uma questão aqui a respeito dessas mudanças de estado e com os detalhes que a gente viu também na aula. Quando se está ao nível do mar, observa-se que a água ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius. Já sei onde isso vai dar, tá? A gente acabou de explicar. Subindo uma montanha de 1000 metros de altitude, observa-se que estou subindo a montanha. Lembra daquilo que eu falei? Ó? Se eu subo, a temperatura de fervura da água diminui. A água ferve a temperatura maior. Onde tiver maior aqui, vamos cortando. Ferve na mesma temperatura, já sei que não, mesma corta também. E a água não consegue nem ferver, corta também. Sobrou apenas a letra C. Eu vou ler o desencargo de consciência. A água ferve numa temperatura menor, pois a pressão atmosférica é menor. Estou subindo, a altitude aumenta, a pressão diminui. E a pressão diminui junto com a temperatura. Resposta correta, corretíssima, letra C. De seremos aprovados se Deus quiser. Com isso, gente, olha só. Voltamos aqui para o gelo. Acabou, acabou. Esta aula acabou. Terrível minha piada e a minha música. Eu, como cantor, eu sou um bom professor, né, gente? Até a próxima aula. Abraço aí para vocês.